Bem, ouvintes da Rádio Baruch FM, do Portal Baruch, YouTube, Facebook. Hoje estamos recebendo aqui o Pedro Sá Moraes, ele que está com o espetáculo A Paixão de Brutus, no Teatro Pequeno Ato, aqui na cidade de São Paulo. Pedro, aqui na Baruch eu sempre gosto de colocar e trazer alguns temas de reflexão para o nosso ouvinte, aproveitando todo o teu expertise, né, toda a tua competência nessa área. Eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a questão que hoje a gente vive no nosso país, um momento muito delicado, que me parece que as pessoas não estão dando a devida importância à cultura, ou estão deixando a cultura em segundo plano, aquela coisa, a cultura não é importante. Eu queria trazer isso, né? Porque o quanto é importante a cultura, a arte na formação do indivíduo. Eu também queria que você falasse, embora seja um tema que a gente já está falando muito, mas eu acho que é sempre bom, porque a gente tem que trazer informação de qualidade para o nosso ouvinte, que é a questão das leis de incentivo, a importância das leis de incentivo. Às vezes as pessoas acham que as leis de incentivo dão dinheiro para o artista, e a gente sabe que não é assim. Queria que você falasse sobre esse processo, né? Que inclusive você já falou, que a tua preocupação em fazer um espetáculo é levar para o espectador algo que você produziu, que você ficou meses, né, fazendo, e às vezes o espectador só vê aqueles 70 minutos, mas não se percebe o que foi feito antes. Então eu queria que você contasse para a gente. Sobre as leis de incentivo, elas são uma metodologia importada dos Estados Unidos para fazer patrocínio cultural, em que a curadoria do que vai receber o patrocínio ou não, ela é feita pelas empresas ou pessoas físicas que têm muita grana, mas principalmente pelas empresas, que decidem entre projetos que são pré-aprovados, projetos que são habilitados por critérios técnicos para captar um determinado recurso, quais são aqueles projetos que as empresas interessam colocar o seu dinheiro. E elas colocam esse dinheiro e elas recebem um desconto no seu imposto. Assim funcionam as leis de incentivo. A Lei Rouanet, que é a mais famosa delas, foi criada pelo ministro Rouanet, que era uma pessoa de carreira, se eu não me engano, um cara que vinha do Itamaraty, carreira diplomática, um pensador, um cara que foi ministro do Collor, e foi inspirada nesse modelo, o modelo norte-americano de incentivo à cultura. Eu já estive envolvido em vários projetos que, de uma forma ou de outra, se beneficiaram desse tipo de leis de incentivo à cultura. E uma característica em comum desses projetos, todos em que eu já estive envolvido ao longo de 20 anos de atuação cultural, primeiro é que, para ficar claro para quem recebe informações de fontes, às vezes um pouco maldosas e às vezes mal intencionadas, primeiro que de todos os projetos em que eu participei ou que eu tive conhecimento, ninguém ficou rico com eles, ninguém ganhou muito dinheiro. Porque quando você coloca o projeto na lei de incentivo, você tem uma tabela de valores pelos trabalhos de cada pessoa. E você tem uma quantidade imensa de pessoas que participam na realização de um projeto. Então, quando você tem um projeto de 150 mil reais, ou um projeto de 500 mil reais, ou um projeto de 2 milhões de reais, isso significa que vão ter assim, 30, 40, 50, 120 pessoas trabalhando ao longo de 2 anos esse dinheiro. Tudo dentro de uma planilha. Dentro de uma planilha. A segunda coisa é que a prestação de contas desse dinheiro, ela é extremamente rigorosa, burocrática, chata, insuportável, como tem que ser. Então, assim, se você compra um parafuso que não está
estipulado naquela planilha original, você tem que ou justificar esse parafuso muito bem justificado, ou você tem que devolver o dinheiro do parafuso que você comprou. Ou se você contratar um serviço que está lá, mas se você não tiver a comprovação de que contratou aquele serviço que está lá, você tem que devolver o dinheiro. E eu já vi muita gente tendo que devolver dinheiro por causa de alguma besteira, de alguma burocracia, que não conseguiu a nota fiscal daquele serviço. Enfim. Então, assim, então isso é um lado. Um lado da coisa é, olha, existe corrupção, abuso, mamata, coisa e tal, não sei o que, papapá, em contratos governamentais. Olha, certamente existem, a gente sabe que existem. Mas, assim, procurem essa corrupção, mamata, abuso, coisa e tal, nos contratos de empréstimo, de juros entre o governo e os bancos. Se vocês forem procurar nos contratos de cessão de 100 mil reais ali, 200 mil reais, para realizar um projeto de cultura, ou projetos assim, peixe pequeno, para peixe pequeno é muito difícil fazer corrupção, porque a gente é muito fiscalizado como tem que ser. Ok? Eu acho, e a questão, né, Pedro? E a questão por exemplo, existem muitos desmandos às vezes, mas não é por isso que a lei é ruim, que a lei então, não assim, deva ser usada. Se há, aí o que existe você vai e pega um exemplo de um projeto que ficou muito grande, coisa não sei o quê, e diz assim, olha lá como essa lei é feita por uma mamata, né? Que a lei não serve. Não serve. Então, assim, aí você vai pegar qualquer atividade econômica de qualquer natureza e vai encontrar um exemplo em que ali acontece uma mamata e vai dizer que aquela atividade econômica, que aquela coisa não presta, que aquilo ali é uma grande mamata. Você pega um exemplo, que também é uma forma de argumentação bastante desonesta, e pinta o todo por aquele um exemplo. Então isso, assim, toda essa campanha contra a Lei Rouanet, essa campanha contra, assim, eu pessoalmente acharia mais democrático que os mecanismos não fossem leis de incentivo em que as empresas privadas decidem onde que elas botam dinheiro. O que seria uma forma mais democrática seriam fundos de cultura com curadorias rotativas, escolhidas democraticamente, de forma transparente, por pessoas que são de notório saber dentro das áreas específicas e pessoas de diferentes áreas da sociedade. Assim você garantiria ter descentralização, você garantiria que não são as empresas, porque as empresas, onde que elas, no final das contas, acabam tendendo a botar dinheiro? No lugar onde elas conseguem maior retorno de marca, que são os lugares onde a atividade econômica está mais concentrada. Então, por isso, você tem tanto dinheiro de Lei Rouanet no Rio e São Paulo, principalmente em São Paulo, e menos em outros lugares no Brasil, porque as empresas aqui têm mais dinheiro para gastar e querem ter mais retorno de marca aqui nesses mercados. Então, não é um fator inerente à Lei Rouanet, é um fator inerente à atividade econômica. A atividade econômica, ela tende a se concentrar. Mas, diante do quadro que a gente tem, diante da dificuldade que a gente tem, imperfeito que seja, este método permite a circulação de uma série de ações culturais que não conseguiriam se sustentar só pelo chamado livre mercado. Porque dentro do âmbito da cultura, o livre mercado, ele tende ao monopólio ou oligopólio, e você só consegue viabilizar cada vez mais produtos culturais que seguem uma fórmula de comunicação que é o mais simples e o mais hipnótica possível. Que aí é como se só merecesse existir aquilo que vende milhões. E isto não é saudável para nenhuma democracia, para nenhuma cultura, para nenhuma sociedade. Você só ter uma forma de produzir dramaturgia, que é a forma da teledramaturgia global. Uma forma de produzir música, que é aquela música que consegue pagar bilhões em jabá para encher as nossas cabeças e convencer de que a gente gosta daquilo. Isso não é saudável. Isto não é nem capitalista. Isto é oligárquico, oligopólico. Por isso que é importante, por exemplo, a lei de fomento ao teatro aqui em São Paulo, fundamental. A dança, né? Não só em São Paulo, mas em todos os estados. Aí tem uma outra coisa que é uma questão de mérito. A questão de mérito temos coisas que são prioritárias.
Sim, temos coisas que são prioritárias. Por isso, na Constituição e na ideia do fomento à cultura, você tem uma proposta ou um valor estipulado, uma meta de valor estipulado de 1% do orçamento dedicado à cultura, e você tem 18, 20% dedicado à educação, 18% dedicado à saúde. Você tem um outro X grande por cento dedicado à previdência. Então, assim, as prioridades, elas estão representadas no orçamento. O fato de que uma coisa tem prioridade maior do que a outra não significa que a que tem prioridade menor deva sumir. Significa que ela deve ser representada de acordo com o tamanho da sua prioridade. Agora, qual deve ser o tamanho dessa prioridade? Tem duas formas de abordar essa questão. Qual deve ser o tamanho da prioridade da cultura diante dos interesses, das necessidades da sociedade? Existe uma forma de abordar essa questão que ela é muito pragmática. Cultura, atividade cultural, é um gerador intensivo de mão de obra, de postos de trabalho, e é um replicador de atividade econômica. Então, quando você coloca um dinheiro num filme, a quantidade de outras atividades econômicas que se geram ao redor desse filme, que vai desde o motorista que trabalha para o filme, até o comércio e manutenção de equipamento, até toda a economia em torno da divulgação, da veiculação dos filmes, até as benesses ao turismo do local por causa do filme, enfim, isso é o cinema, né? Que você vai, a pipoca, o Uber que te leva e que te traz de volta. Você tem um campo imenso de atividade econômica que é mensurável e que, por exemplo, para cada R$1 milhão dedicados à indústria da cultura através de Lei Rouanet, você tem uma geração de 7 ou 8 vezes mais postos de trabalho do que R$1 milhão investidos na forma de benefícios fiscais à indústria automobilística, por exemplo, sobre a qual ninguém fala, que considera-se normal o governo dar uma força para a indústria que fabrica carro. Afinal de contas, carro é uma coisa séria. Mas do ponto de vista de gerar emprego mesmo, de pessoas trabalhando, pagando suas contas, pagando impostos, virando a economia, a cultura ela é um investimento muito mais eficaz do que a indústria automobilística, que talvez nem precisasse dos apoios todos e descontos todos em imposto que recebem desse governo no momento em que o governo está precisando fechar suas contas. Então, assim, do ponto de vista muito pragmático, econômico, a atividade econômica da cultura, toda a chamada cadeia produtiva da cultura, é uma cadeia extremamente racional e eficaz. É um lugar muito importante economicamente que vale a pena, no momento em que nós temos 13 milhões ou mais de desempregados, é um lugar onde vale a pena investir dinheiro porque isso gera emprego à pampa. Número 1. Número 2, tem a ver com esse valor mais intangível e material, mas que também é uma coisa muito palpável, que é a participação, seja como autor, seja como fruidor, seja como estudante, seja como aluno, seja como professor, do ambiente cultural, é um tipo de participação que aprofunda a nossa capacidade de contribuir para uma sociedade mais humana. Independente do tipo de música, de dança, de arte, de cinema, ao se envolver com esse tipo de atividade, a gente se torna mais capaz de ouvir o outro, a gente se torna mais capaz de refletir sobre o mundo onde a gente está, a gente se torna mais capaz de a gente se torna mais capaz de depurar os nossos instintos violentos e animais e transformá-los em instintos civilizatórios. Enfim, não sei se eu estou sendo claro. Não, mas sim, com certeza. É fundamental. Então, assim, você tem um exemplo, por exemplo, que recentemente o sujeito que
foi secretário de Segurança de Bogotá, veio ao Brasil para dar palestras, e ele falou sobre como Bogotá, já não lembro mais se era Bogotá ou Cali, se transformou, nem Bogotá nem Cali, Medellín. Como ela se transformou de uma cidade que era assim, um ícone mundial da violência, da narcoviolência, assim, como é que aquilo ali se transformou numa cidade com índice baixíssimo de violência, numa cidade enfim, que atrai investimentos, uma cidade desenvolvida. E uma das primeiras coisas que ele falou foi essa coisa de enfrentar o crime de uma forma bélica não resolve. Você tem que sim ocupar os territórios, o Estado tem que entrar nos territórios, mas o Estado tem que entrar nos territórios com uma surra de cultura, oferecendo alternativas de ocupação, de pensamento, de engajamento, de sociabilização, de estar junto não, sabe, para e consumir alguma coisa ilícita, coisa tal, mas estar junto para fazer uma aula de dança, para aprender a escrever roteiro de filme, para aprender a tocar instrumento, para fazer um coro, coisa e tal. E eles aumentaram de 1% ou menos de 1% para 5% do orçamento de cultura. E essa foi uma das coisas-chave que levaram Medellín para fora do buraco. Então, assim, e a gente está aqui dizendo que o menos de 1% que a gente tem dedicado à cultura é desnecessário, é supérfluo, sabe? Agora é o momento de investir em cultura. Agora é o momento em que a gente precisa, como sociedade, investir em cultura. E isso, os indivíduos vão correr atrás, as empresas vão correr atrás, a gente vai continuar fazendo porque a gente precisa, eu vou continuar fazendo porque eu preciso. Mas o Estado não pode se furtar a sua responsabilidade de colocar os interesses estratégicos da sociedade em primeiro lugar e representá-los no seu orçamento. Sabe? Então, os interesses estratégicos da sociedade brasileira, eles são, sim, a educação fundamental, sem dúvida, eles são, sim, a oportunidade de formação universitária, sem dúvida, eles são a saúde da família, a saúde primária, a atenção primária, eles são a manutenção e a expansão do serviço do SUS, sem dúvida, mas eles são, sim, a formação, a criação, a difusão da cultura. Até porque, né, Pedro, as pessoas, o próprio governo no orçamento faz essa dissociação de educação e cultura. E no meu modo de ver, não. Educação e cultura estão intrinsecamente ligadas, né? Como se fosse, uma coisa só. Sim. A cultura é educação é cultura. Sim. Como você bem já colocou.